Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 10. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Jean Edwards, em seu livro Perfil de 3 Reis, procura analisar o caráter dos 3 reis que encontramos nos 2 livros de Samuel, 1º e 2º livro de Samuel. São os reis Saul, Davi e Absalão. Mais de 70% desses 55 capítulos que formam os 2 livros de Samuel retratam a vida de Davi, e que inicia com a sua unção pelo profeta Samuel. É nessa ocasião da unção pelo profeta Samuel que o Senhor diz ao profeta para que não considere a aparência ou a altura de um homem. No versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. No capítulo seguinte, o capítulo 17 de 1 Samuel, é o capítulo que narra a vitória de Davi sobre o gigante Golias, aquele filisteu de 2,90 metros de altura. A partir daí, Davi enfrentará um dramático período de perseguição, ameaças, sofrimento e deserto. Edward chama esse período de a universidade do quebrantamento. Será um período necessário pelo qual Davi teve que passar, durante o qual ele teve o seu caráter moldado e pôde ser preparado para ser um rei, aquele homem segundo o coração de Deus, como o próprio Deus se referia a ele no versículo 14 do capítulo 13. Finalmente, no início do 2º livro de Samuel, então, Davi assume o trono. Manda buscar a arca de Deus como uma das suas primeiras providências, reconhecendo a importância da presença de Deus ali, em seu reinado, no povo que agora ele iria servir e governar. E o capítulo 6 registra a extravagante resposta que Davi vai dar à sua esposa, que o teria repreendido, porque ele entrou com a arca na cidade, dançando e celebrando a presença de Deus ali, e dançou até o ponto de suas vestes reais caírem. Então, quando ele é repreendido por sua esposa, é quando Davi vai dizer aquelas palavras que muitos de nós já ouvimos diversas vezes, que está registrado nos versículos 21 e 22 do capítulo 6, foi perante o Senhor que eu dancei. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. E então chegamos no capítulo 11, e ficamos estarrecidos com a atrocidade dos crimes que Davi comete. Davi manda trazer e se deita com Batseba, que é a esposa
de um dos seus oficiais do exército, Urias. Depois ele recebe a notícia de que essa mulher está grávida, como fruto do seu adultério. Ele manipula todo o exército que está lutando para defender a sua nação, para que Urias seja colocado na frente de batalha, para que seja morto. E ele então usa e usurpa da sua autoridade, que Deus havia lhe concedido para servir, mas para encobrir os seus pecados, os seus crimes. No final do versículo 27 desse capítulo 11, então, o autor diz que o que Davi fez desagradou o Senhor. E aí o capítulo 12, então, que é o capítulo que nós lemos aqui nesta manhã, ele vai nos contar o momento em que o profeta Natã é enviado pelo Senhor a Davi, para confrontar Davi a respeito de todo aquele enrosco de crimes e pecados que ele estava cometendo. Ele precisava ser contido. E por essa razão, então, Deus lhe envia o profeta Natã. E é muito interessante a maneira como o profeta Natã vai abordar Davi com relação ao seu pecado. Natã começa contando uma parábola. Ele chega para Davi contando uma historinha. E quando nós observamos e analisamos com cuidado o teor dessa parábola, é mais interessante ainda perceber que a parábola, ela não é simplista. Ela não conta simplesmente a história de um homem poderoso que matou alguém para satisfazer seus desejos. A parábola fala de um homem rico que tinha um vizinho pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas e bois, enquanto o seu vizinho pobre tinha apenas uma cordeirinha, que lhe era única e preciosa. Tendo recebido um visitante a quem ofereceria uma refeição, o homem rico, então, não escolhe dentre o seu abastado rebanho uma ovelha ou um boi para preparar a refeição, mas ele tira do pobre a única cordeirinha que ele possuía e a prepara como refeição a esse visitante. Eu acredito que o teor da parábola que Natã conta a Davi, e depois as próprias palavras de Natã, quando ele repreende e confronta explicitamente Davi quanto ao seu pecado, e ele começa dizendo, a partir do versículo 7, você é esse homem, e por aí vai. Parece que Deus está tratando de uma questão mais profunda do que os próprios atos pecaminosos em si mesmos. Então a gente pode observar, e pode mostrar para a gente, por favor, os versículos 7 e 8 que nós lemos também, que antes do Senhor dizer a Davi através do profeta Natã sobre o que ele fez, Deus primeiro vai falar a Natã, vai lembrar-lhe a Natã quem ele é e o que ele havia recebido. Então ele começa a repreensão dizendo, eu o ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Como que fazendo um apelo para que Davi recobrasse a sua memória, a sua consciência, a sua percepção de quem ele era, de quem ele havia se tornado, de o que ele havia recebido de Deus. Como se essa percepção e consciência, a consciência do eu, do seu ego, fosse fundamental para ele finalmente ser quebrantado quanto ao horroroso pecado, quanto à horrorosa série de pecados que ele estava cometendo. Então ele primeiro vai lhe dizer quem ele é, o que ele recebeu e, em sequência, vai confrontá-lo a respeito do que ele fez. Você matou Urias e ficou com a mulher dele, que nós observamos no versículo 9. É como se Deus estivesse dizendo a Davi, por causa de quem você é, por causa de quem eu fiz você não podia ter cometido os pecados que você cometeu. Presta atenção, veja bem, veja quem
você se tornou, porque eu te fiz assim. Veja tudo que eu lhe dei. Como você que recebeu tudo de mim, pôde cometer esses crimes, esses pecados. Como você, a quem eu fiz rico, a quem eu dei tantas ovelhas e bois, pôde roubar do seu vizinho pobre a única cordeirinha que ele possuía. O cerne da problemática tratada aqui parece ser, então, a razão por que Davi pecou. Qual teria sido essa razão? Vamos ver o que Davi mesmo vai dizer sobre isso. Em Salmo 51, capítulo 5, e a oração que Davi faz no Salmo 51, ela é entendida como uma oração feita nesse momento da sua vida, quando ele então é confrontado, tem a percepção do seu pecado, do seu erro, e ele vai para Deus com um espírito quebrantado, arrependido, e nessa ocasião ele teria escrito então o Salmo 51. No versículo 5, diante então desse momento de encarar aí o seu pecado e tudo mais, qual é a resposta que Davi vai dar a Deus? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Essa é uma grande lição, talvez a primeira que nós podemos e precisamos aplicar no nosso relacionamento com Deus. Não, Davi não saiu justificando, não saiu procurando explicar-se para Deus. Ele não falou, puxa Deus, é verdade, eu pisei na bola, não é mesmo? Não vai mais acontecer. Nossa, como eu pude fazer isso? Foi um deslize, Senhor. Não se preocupe. Não, Davi entendeu que a razão por que ele cometeu todas aquelas atrocidades era por causa de quem ele era, por causa da sua essência, do seu eu, do seu ego corrompido, pecaminoso, que foi gerado ele mesmo desde o início em pecado. A nota da Bíblia de Estudo, da versão internacional da NVI, traz a seguinte observação muito interessante a respeito desse versículo. Não se pode defender dizendo que esse pecado era uma rara aberração na sua vida. Surgiu do que ele é e que tem sido no seu íntimo desde o nascimento. Portanto, a nossa luta contra o pecado precisa superar as boas intenções e as tentativas de autodisciplina. Não, esse problema de nós apanharmos tanto do pecado, de sermos cristãos, de sermos um grupo religioso taxado de enfadonho, entediado, tedioso, ignorante, que vive naquele círculo chato de, eu me afastei de Deus, eu não sei se Deus me ama, aí depois estou afastado, não, agora eu voltei para Deus, e isso nunca termina, e sempre presos aos mesmos pecados, às vezes fingindo que nada está acontecendo, usando máscaras talvez nas reuniões da igreja para não ser julgado por ninguém, para ser aceito ali no grande ministério que você está exercendo. Para nós vencermos esse pecado, nós precisamos mais do que boas intenções e autodisciplina. Nós precisamos morrer. É isso que Paulo está nos ensinando em Romanos. Nós, os que morremos para o pecado, capítulo 6, versículo 2, como podemos continuar vivendo nele? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículos 6 e 7 do mesmo capítulo 6 de Romanos. Quem é esse eu que precisa morrer? Quando Paulo nos diz, fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Deixando as coisas antigas para trás, agora eu sou uma nova criatura. Tudo que eu sou, tudo que eu era, isso agora é esterco diante da preciosidade, da grandeza, da revelação de Cristo. Quem é esse eu que precisa morrer e ser crucificado com Cristo? Quando Jesus nos diz, para você ser meu discípulo, você precisa carregar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. O que ele quer dizer com carregar a cruz, com negar a si mesmo? O eu que precisa morrer é o eu que está centrado e é governado por mim mesmo. É o eu que foi constituído e que eu estou constituindo e mantendo e sustentando
por todas as outras razões que não tem nada a ver com a graça de Deus, com o seu caráter e o seu propósito, quando me criou. Davi pecou porque o seu ego, o seu eu, havia se desconectado de Deus. Em algum momento ali, desde que ele assumiu o trono e ele venceu as batalhas, e sua autoridade foi sendo estabelecida e consolidada ali no meio do povo, em algum momento ali, o seu eu, humilde, dependente de Deus, condicionado à graça de Deus, se perdeu. E agora ele estava vivendo para ser e manter a imagem do homem rico, que possuía muitas coisas, que agora, afinal de contas, já passou por tanto perrengue, né? Está na hora de aproveitar, então, os frutos de todo o seu sofrimento. Davi, em algum momento, deixou de ser aquele homem segundo o coração de Deus, aquele menino que nos campos dependia de Deus e lutou contra ursos e leões, louvando ao Senhor, para agora dizer: quem é a mulher com quem ele vai se deitar hoje ou amanhã? Para decidir sobre a vida de um ou dois homens. Aquilo mesmo que ele havia recebido de Deus distorceu o seu eu, o seu ego, de forma que ele se desconectou de Deus e assumiu o trono de si mesmo. Davi pecou porque o seu ego havia deixado de se conformar ao coração de Deus. No livro O Erro de Narciso, Louis Laverne traz a seguinte reflexão a respeito das armadilhas do amor próprio. Ele diz assim, pode mostrar para a gente, por favor, na tela? O crime de Narciso é preferir, no final, sua imagem a si mesmo. A impossibilidade em que se encontra de unir-se a ela só pode produzir nele o desespero. Narciso ama um objeto que ele não pode possuir. Porém, assim que começou a se debruçar para vê-lo, era a morte que ele desejava. Unir-se à própria imagem e confundir-se com ela significa morrer. Ele criou uma imagem. E ele busca, e ele vive para sustentar essa imagem que ele criou, que não é o seu verdadeiro eu, aquele que Deus criou. Só que viver em função dessa imagem, viver para sustentar essa imagem, viver para proteger essa imagem, levou-o à morte. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Será que também não é uma imagem que me emancipa de Deus e justifica as minhas decisões, até mesmo aquelas decisões que afrontam a santidade de Deus? Será que o problema nosso não é tanto, eu não consigo parar de pecar esse pecado, ou eu não consigo iniciar uma vida espiritual dessa forma? Será que o problema não está antes disso? Em estar sendo e vivendo um eu desconectado daquele quem eu fui criado para ser, que depende da graça de Deus, que pode ser restaurado pelo sangue de Cristo, que vive sendo moldado e transformado à imagem e semelhança de seu Criador dia após dia. E tendo sido desconectado, então, desse ser, desse eu que fui criado para ser, eu vivo agora em função de uma imagem, de um eu, de um ego, que talvez a sociedade exige de mim, a minha família exigiu de mim, ou eu mesmo acredito que tenha que existir para sobreviver, e assim por diante. Talvez Davi tenha se debruçado sobre a imagem de um rei poderoso, com direito a exercer sua autoridade para satisfazer seus desejos. Se esse é o pressuposto de Davi, o entendimento que ele tem de si mesmo, o seu eu, o seu ego, então aquelas atrocidades que ele cometeu são perfeitamente coerentes com quem ele é. E essa é a culpa do ego. Por isso, a imagem que temos de nós mesmos precisa ser restaurada. Talvez curada. Porque em muitos casos, o nosso ego tem sido alimentado
pela raiva. É o ego ferido, o ego ressentido, incapaz de perdoar, incapaz de reconhecer e se submeter à soberania de Deus em qualquer situação, circunstância ou sofrimento. Então vamos alimentando o nosso ego com essa raiva, com esse ressentimento, com esse rancor, desacreditando as pessoas. Talvez o nosso ego tenha sido formado por meio de muitos enfeites, títulos, posses, realizações, cargos, por causa da insegurança que lhe é inerente. Afinal de contas, ele não está conectado à sua torre forte, à sua fortaleza, que é o seu Criador. Talvez estejamos compensando a corrupção natural do nosso ego com a religião. Então, ao invés de sermos tratados em nossa essência, como Davi pôde ser tratado, porque ele reconheceu que não foi uma questão de situação do momento, mas era ele mesmo e sua essência que precisava ser restaurada. Então, a dificuldade de levar e encarar o nosso ego corrompido dessa forma, talvez esteja nos fazendo nos esconder através da religião, através de atos ou de boas obras. Quando fala a respeito da principal razão das brigas e conflitos no relacionamento conjugal, Timothy Keller vai dizer que o principal motivo das brigas no relacionamento conjugal e em qualquer outro relacionamento é o egocentrismo. Então, essa nossa desenfreada busca e tentativa de construir aquela imagem que não tem nada a ver com Deus, de preservar aquela imagem, então, que nós construímos e que não tinha nada a ver com Deus desde o início, isso faz com que nós sejamos constantemente feridos. Às vezes eu penso que a maior dificuldade do relacionamento entre o homem e a mulher nem é tanto a diferença de modo de pensar do homem e da mulher, que já é gritante e difícil de conciliar, mas é o ego mesmo. Então, enquanto eu vou servindo meu marido, enquanto eu vou servindo a minha esposa, aquilo não parte de um ego transformado, cheio de Cristo, totalmente semelhante àquela imagem do Deus que deixou tudo somente para servir. Não é essa a motivação porque eu sirvo meu marido e minha esposa. Mas à medida que eu vou servindo, eu vou ali descontando na conta dele, enquanto eu não vou sendo recompensado daquele serviço. E quando eu não me sinto recompensado de todo o sacrifício que eu estou fazendo, afinal de contas, por ele, aquilo vai me aborrecendo. E aquilo então vai alimentando novamente o meu ego, endurecendo meu coração e me tornando cada vez mais incapaz de amar como meu mestre, como meu Senhor me amou. Antes que essa imagem que vemos de nós mesmos nos mate eternamente, precisamos ser curados e libertos dela e de tudo que nos ajudou a construí-la. É urgente que levemos para a cruz o eu corrompido e separado de Deus para crucificá-lo e para termos o nosso eu restaurado e, enfim, confessar e declarar como Paulo fez. O eu corrompido foi crucificado com Cristo. Agora, esse eu corrompido, ferido, vazio, carente, não é mais ele que vive, mas agora um novo eu, em Cristo, é que vive em mim. E eu estou sendo transformado de glória em glória, à semelhança do meu Salvador. Foi justamente essa consciência de sua imagem, dependente de Deus, que colocou Davi novamente diante de Deus para se arrepender e ser perdoado e restaurado. Quando foi lembrado de tudo o que era e possuía, a gente vai ver ali no versículo 13 do capítulo 12 que nós lemos hoje, que Davi vai responder para Natã: pequei contra o Senhor. E no versículo seguinte, Natã vai dizer: calma, menino, Deus já te perdoou. Puxa vida, é tão fácil assim?
Em Salmo 51, naquela oração que Davi faz, uma oração de arrependimento, de um clamor de misericórdia por sua condição, Davi vai dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente. Aí você vai dizer, Davi, hello, como assim contra ti somente? E a Batseba, Urias e todo o povo de Israel que você traiu? A questão não era tanto o que ele fez, com Batseba, com Urias, com o seu exército, com o seu povo. Mas por que ele fez? Porque ele havia se desconectado de Deus, perdido a percepção da presença de Deus. Mas quando isso é resgatado, não é que Davi está dizendo, não interessa Batseba e Urias, só importa que Deus me perdoa. Lógico que não. Mas é que ele teve que ser tratado em sua essência, assim como nós também precisamos ser tratados em nossa essência. Talvez a dificuldade de vencermos o pecado seja porque estamos lidando com ele somente. E não estamos levando esse nosso ego corrompido, pecaminoso, para a cruz, diante de Deus. Não, o problema não é que eu preciso melhorar aqui, que eu preciso de mais disciplina ali. Eu preciso ser inteiramente transformado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Essa é o arrependimento que Davi nos ensina. Qual é a imagem do eu restaurado, então? Se eu preciso ser curado e liberto do eu ferido, que levanta uma série de defesas contra aquilo que ele sofreu e pode sofrer. Se eu preciso ser restaurado de todos aqueles enfeites que formam hoje o meu ego, e eu acredito, e eu me identifico, e eu associo a minha identidade ao que eu tenho, ao que eu posso realizar, a quem as pessoas aquela pessoa que as pessoas reconhecem em mim. Então, se esse ego é o que precisa ser crucificado, qual é então o eu que precisa ser formado? E Paulo, ele de novo vai nos dar a orientação aí, o caminho. Pode mostrar para a gente, por favor? Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa é a imagem, esse é o novo eu em Cristo que precisa ser formado. Aquele que é conforme à imagem de Jesus, que é parecido com Jesus. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Transformados segundo a imagem de Cristo. Então, primeiro, eu preciso pegar tudo isso que eu sou, esse ego ferido, vazio, carente. Aliás, eu queria aproveitar para indicar a leitura de um livro, Ego Transformado, de Timothy Keller. Ele vai falar, é um livro bem pequeno, bem fino, mas ele vai abordar de uma maneira muito pontual e objetiva essa questão do ego. Eu preciso levar isso com sinceridade para Deus. Isso precisa ser crucificado, precisa ser curado, tratado, resolvido. E então, eu inicio ali, eu sou ingressado pela graça de Deus, conduzido pelo seu Espírito Santo, nesse processo de ser formado cada dia mais à imagem e semelhança do meu Criador. Agora, a grande questão é essa sinceridade com a qual eu vou para a cruz. É essa sinceridade necessária quando eu levo o meu ego para ser transformado, para ser curado, né? E Philip Yancey, no livro O Deus Invisível, ele fala rapidamente sobre essa questão. Não é disso que o livro fala, mas eu acho muito interessante que ele faz um paralelo, né, entre essa restauração de Davi, de por que ele foi assim tão facilmente perdoado, né? E o pecado de Ananias e Safira, que é relatado bem mais para frente ali no Novo Testamento, em Atos. Ele vai dizer o seguinte: ter guardado o dinheiro, no caso de Ananias e Safira, não foi o problema. Pedro assegurou-lhe que tinham esse direito. Pedro vai dizer mesmo: para que você foi mentir, inventar historinha que você vendeu e que todo o dinheiro estava aqui? Mas o dinheiro é seu, a casa, a propriedade é sua, não precisava nem ter vendido, né? Pedro vai dizer isso mesmo para Ananias e Safira. O casal errou não por causa do dinheiro,
mas porque fingiu ser piedoso. Deus pode perdoar qualquer pecado e pode lidar com qualquer condição espiritual. E a história de Davi está registrada aqui para corroborar essa afirmação. Nós caímos e levantamos, padrão que a Bíblia exemplificou amplamente, tanto em Davi quanto em Pedro. E aí ele vai lembrar de Pedro, que negou Jesus descaradamente 3 vezes, mas depois foi restaurado. Contudo, Deus exige sinceridade. Não nos atrevamos a fingir diante de Deus, pois assim fechamos as mãos para a graça. Enquanto não encararmos com sinceridade, que é o meu ego, o eu que está falido, e ficamos tentando negociar com Deus um perdão aqui, uma ajudinha para se disciplinar ali, e assim por diante. Enquanto estamos fingindo diante de Deus, estamos impossibilitados de sermos curados e de recebermos a sua graça. Mas então, como é a sinceridade que nos salva? Uma sinceridade que não está condicionada ao nosso ego. Uma sinceridade que não tem nada a ver com uma autoanálise, que só nos faz caminhar naquele vicioso círculo do justificativas para o meu pecado. A sinceridade é o ato pelo qual eu me coloco a mim mesmo sob o olhar de Deus. Irmos para a cruz com sinceridade e levar o nosso ego para ser crucificado, não é chegar diante de Deus assim, sabe? Chegar chegando. Ó, Deus, seguinte, entendeu? Ó, eu tenho esse problema, porque você não sabe o que eu passei. Falando para Deus, né? Você não imagina o que eu sofri. Então, eu tive que fazer assim para me defender. Afinal de contas, né? Ninguém é de ferro. Então, Deus, ó, tá assim, vê se você pode melhorar alguma coisa. Não é essa a sinceridade que vai nos salvar. Não há sinceridade de outro modo, pois somente para Deus não há mais espetáculo, não há mais aparência. A sinceridade é o ato pelo qual eu me coloco a mim mesmo sob o olhar de Deus. É só ir para Deus e apresentar-nos diante dele. Apresentarmos as nossas dores, as nossas feridas, apresentarmos a ele a imagem que estamos tentando construir, que estamos cansados de tentar sustentar. A imagem que nós vendemos também para o nosso cônjuge, para a nossa família, para a igreja. E dizer diante de Deus, Deus, o que o Senhor diz? O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? E deixar que Ele fale. É essa sinceridade que vai nos salvar, nos curar e libertar de nós mesmos. Quando o Evangelho nos convida a crucificarmos o nosso eu, o nosso ego corrompido, pecaminoso, junto com Cristo, esse convite à cruz jamais está desvinculado da promessa da ressurreição. Jesus mesmo ressuscitou e nos enviou o seu Espírito para selar essa promessa. Se você me seguir nesse caminho da cruz, negando a si mesmo, crucificando o seu ego corrompido e pecaminoso, cheio de si, governado por si mesmo, se você me seguir, eu vou te dar uma nova vida, eterna, abundante. Que essa promessa da possibilidade de um novo eu em Cristo, restaurado à sua imagem e semelhança, nos dê segurança e fé para carregarmos diariamente nossa cruz, negar o eu, esse eu desvinculado de Deus e seguir a Cristo. Sabe, quando nós estamos ocupados, nos assemelhando a Jesus, quando estamos ocupados, observando aquele com quem nós precisamos parecer, não sobra muito tempo, não sobra muito espaço para o meu ego me levar a pecar. O que Cristo fez naquela cruz, o Espírito Santo que Ele nos enviou, isso é o poder que Ele nos deu para não sermos mais governados e escravizados por esse nosso eu e ego corrompido e pecaminoso. É o poder que nós temos hoje de vencer esse pecado.
não de ficar nos debatendo nas trevas contra nós mesmos, mas de caminhar e avançar para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração? Eu gostaria de, nesse um minuto que nós temos para responder ao Senhor, visualizar o Mestre com quem nós precisamos nos assemelhar. Ele nos disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Façam como eu fiz a vocês. Assim como eu lavei os seus pés, lavem os pés uns dos outros. Guardem as minhas palavras. Permaneçam em mim, obedeçam os meus mandamentos. Quando nós conseguimos visualizar o nosso Mestre, nós vemos alguém que totalmente liberto de um ego, de um eu corrompido. Ele não vive em função de uma imagem que precisa se proteger ou se autossustentar. Na verdade, ele que é o eu sou, ele se desfez de si mesmo, se esvaziou e veio a esta terra para se oferecer como sacrifício de amor por cada um de nós. Essa é a imagem à qual Deus nos convida para nos assemelharmos. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo nos conduza assim, com sinceridade, levando o nosso ego, o nosso eu corrompido e pecaminoso ao pé da cruz. Quando assim cada um dos Teus filhos fizerem, Senhor, estende a sua mão e cura, e perdoa, e liberta, e restaura, e conduz-nos assim, a cada dia, nesse processo de transformação e conformidade com a sua imagem e semelhança, e que assim o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus.